Olá, gente amada, que vocês estejam muito bem. Deixa eu ajustar aqui a minha música. Maravilha. Eu sou Wilson Fortes. Acho que não estou centralizado aqui. Esta é uma aula muito especial. Tem alguém aqui do meu lado que ela está relaxando, mas eu vou mostrar para vocês. Olha só, tá o Uriel aqui. Dá um tchauzinho para levantar o Ibope. Ela tá tão quietinha aqui, deixa ela aqui no cantinho. Tá? Vou ajustar aqui a câmera. Wilson Fortes, o criador do canal da consciência, da audioterapia e de vários cursos de expansão da consciência. Vou deixar a aula aqui gravada, mas tem algumas pessoas entrando ao vivo e eu estou acenando para elas. Gente, o tema dessa aula aqui é o seguinte: a mudança da sua realidade. A mudança da sua realidade. Você quer mudar a realidade? É claro que você quer, né? Provavelmente sim. Muito bem. Então, eu espero que todos vocês tenham assistido a aula que eu gravei, onde eu falei sobre o terceiro degrau, tá? E eu falei sobre a frequência do merecimento. Falei sobre dinheiro, né? Sobre como entrar na frequência do merecimento para que nunca te falte dinheiro. E eu quis chamar de frequência do merecimento e não frequência do dinheiro, porque, na verdade, frequência do valor, né? É porque eu falei muito lá de merecimento também, que é algo muito importante. Eu finalizei falando sobre merecimento, que era a grande cereja do bolo. A frequência do valor. Por quê? Porque aí o valor, ele tem diversas maneiras de se apresentar na sua vida. Acho que eu vou ajustar mais um bocadinho aqui a minha tela. Só um pouquinho. Tá bom, muito bem. Vai ficar gravado para vocês assistirem quando quiser. E eu espero que vocês tenham assistido muitas vezes, tá? A aula lá, ela tem quase 1h30. E esta aula é tão importante. Eu postei o link dela em todos os meus grupos. E até nas redes vizinhas, tá? Na rede vizinha que dá para postar vídeo grande, que eu não posso falar o nome aqui. Eu postei ela inteira. E na outra rede vizinha que só pode postar vídeo de até 10 minutos, eu estou cortando ela em pedacinhos de 8 minutos, 10, 7 minutos, 6, para ir postando de pedacinho em pedacinho, porque eu quero que todo mundo assista, tá? Lá nessa aula eu comecei falando que o agendamento para as sessões comigo, para as consultas comigo, ele vem crescendo. E eu reparo tanto pessoas que elas já estão harmonizadas com a energia do dinheiro, com a frequência do merecimento, e elas agendam sessão ou toda semana, ou toda quinzena, ou todo mês, depende do que ela quer, depende da necessidade dela. Não depende do dinheiro, porque ela não está mais preocupada com o dinheiro. E é isso que eu quero transmitir para você. Porque é possível viver uma vida onde você não esteja mais preocupada com o dinheiro, tá? Ok, muito bem. Mas esta aula aqui, ela não envolve somente crenças de dinheiro, coisas que tenham a ver com merecimento, com atrair valor, com o dar e receber, com o quanto que você merece, com se abrir para o universo, se abrir para receber, que são as coisas que eu ensinei na outra aula, tá? Essa daqui, ela vai muito mais além, porque ela é para transformar completamente a sua realidade. Então vai envolver também o seu corpo, a sua saúde, os seus relacionamentos, a sua casa, a sua família, envolve tudo, tá? Envolve tudo. Muito bem. Pessoal, papo reto para vocês, tá? Sem enrolação, sem precisar usar tantos termos quânticos assim para vocês estarem entendendo, sem precisar estar falando de colapso da função de onda e falando que tudo é átomo e energia e eletromagnetismo e tal. Eu falo disso nos cursos porque lá a gente tem que aprofundar, mas aqui eu vou ser muito direto, popular e básico, porque é para todo mundo.
Que maravilha. Seguinte, você só precisa entender uma coisa. Como hoje eu estou do lado dele aqui, eu vou pegar aqui o bonitão, tá? Esse é o meu caderno do co-criador, que eu apresentei em muitas aulas, e eu digo para você sempre escrever nele. Aqui, não sei se vai dar para ver por causa da luz. Dá, tem muita coisa escrita, olha só. Escreve no seu caderno, tá? Tem um poder muito grande em escrever. Pessoal, anote no seu caderno, tá? Mudança da sua realidade, ok? Ou o nome que você quiser que tenha a ver com isso. Eu vou te ensinar a mudar a sua realidade, ok? Você só precisa entender a primeira coisa que você vai escrever também no caderno. O que cria a realidade é a crença. É no que você está acreditando. Isso é tão antigo que isso está até no livro de Provérbios da Bíblia, né? Que está lá escrito... Ah, não tem uma Bíblia aqui perto? Tem outros livros aqui. Olha só. Caminho da Luz, Iniciação Aquariana. Eu ganhei de presente. Qual é o outro livro que tem perto aqui, meu Deus? Aqui, Os Símbolos de Força, A Volta dos Iniciados. Que é quando o Bruno Gimenez falava de espiritualidade. Hoje eu não sei se ele fala muito ou pouco. Mas esse livro dessa época eu adorei. E tem o caderno do co-criador. Mas a minha biblioteca, ela fica em outro cômodo, né? Lá tem Bíblia. Lá tem Bíblia. Então tá em Provérbios. Muito cuidado com o que você pensa. Porque a sua vida é direcionada pelos seus pensamentos. Pelos seus pensamentos. Tá? Mas se ele colocasse crença lá, ninguém ia saber o que era. Porque é a linguagem antiga. É a linguagem arcaica. Cabe a nós atualizarmos a linguagem dos livros que são mais antigos. Não tem problema nenhum um livro ser antigo. Ele pode ser antigo e ser clássico. Tá? Mas ele pode vir a precisar de uma atualização para o entendimento atual da pessoa. Porque as coisas mudam, todo mundo evolui, o jeito de falar, de se expressar, ok? Então, lá está pensamento, mas pensamento não é tão forte como crença. Crença, ela tem um eletromagnetismo para a sua realidade, beleza? Então, escreve lá no seu caderno. Mudança de realidade começa com a crença. Mindset é o sistema de crenças. Tá beleza? Sistema de crenças. Então, sua realidade ela é completamente condizente com o sistema de crenças. Tem toda uma programação de softwares na sua cabeça que eles estão exercendo a função de criar esta realidade que você vive. Esses softwares são o mindset, são o sistema de crenças. Os programas que estão instalados no seu subconsciente. Se você mudar esses programas, como o subconsciente, as crenças têm eletromagnetismo, você vai mandar outra coisa para o universo e vai receber outra coisa do universo. Isso é ou não é a mudança de realidade? Tá? Manda, volta, manda, volta, manda, volta, manda, volta. Por que a realidade não está do jeito que você quer? Porque o que você está mandando não está fazendo com que volte o que você quer, o que você precisa. Então, precisa mexer no que você está mandando. E o que você está mandando é o que você vibra, o que você acredita, o que você sente, o que está no seu subconsciente. Aí precisa ter acesso ao subconsciente. Isso foi o que fez eu mais me interessar pela técnica Theta Healing, que é a técnica que eu aplico em um dos meus atendimentos, um dos tipos de sessão que eu faço. Tem a psicoterapia, que é para você ter um bate-papo comigo, para você desabafar, tá? E receber o aconselhamento terapêutico. E tem a aplicação de Theta Healing, que é a reprogramação mental, reprogramação de crença. Aí você sempre ganha acompanhamento, ganha curso, ganha várias coisas de mim, tá? É maravilhoso. Então eu me interessei por Theta Healing porque eu entendi que Theta Healing reprogramava a mente.
Theta Healing mudava as crenças, além de fazer as curas quânticas energéticas e todo o universo que tem por trás do Theta Healing, que é uma coisa maravilhosa. Aí eu fui fazer as formações. Muito bem, hoje eu aplico a técnica. E nessa época eu entendi, meu Deus, se eu mudar minhas crenças, minha realidade muda? Sim. Então vamos mudar a crença. Vamos mudar a crença. Ok. Comecei com um trabalho, com a jornada, com um caminho de mudança de crença. Terminou? Não. Faz quanto tempo? Quase 10 anos. Mas se você não começar agora, você não vai ver mudanças nunca. Eu já estou vendo muitas mudanças significativas. Não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas que eu atendo e que eu ensino, tá? Que estão realmente comprometidas com a mudança. Se não houver o comprometimento com a mudança, nada acontece. Escreve isso também no seu caderno. Se não houver comprometimento com a mudança, nada acontece, nada melhora. Na verdade, as coisas tendem a piorar. E você sabe do que eu estou falando. Você sabe o que é ver a vida piorando, tá? Mas eu espero que você também saiba o que é ver a vida melhorando. Ou que você tenha pelo menos um vislumbre disso, para a gente expandir e aumentar muito mais isso, ok? Então, vai mudar o mindset, vai mudar o sistema de crenças. Wilson, como é que eu faço isso? Vou ter que estar indo para a sessão de Theta Healing? Olha, a sessão de terapia ela é indispensável. Você precisa de psicoterapia, tá? E você precisa de reprogramação mental. Mas quer dizer que você é dependente de um terapeuta? Não! Porém, pode haver um período ou períodos na sua vida que você precise estar em terapia constante. E podem haver outros períodos na sua vida que a terapia precise ser somente regular. Como eu disse, tem gente que faz toda semana. Tem gente que faz a cada 15 dias. Tem gente que faz uma vez por mês. Mas ainda tem algumas pessoas que esperam 3 meses, 4 meses, tá? São aquelas que elas já aprenderam a fazer muita coisa com ela mesma. Então, para o que ela não está dando conta, com o tanto que ela sabe fazer e que ela pratica na vida dela, aí ela procura o profissional. É assim a vida. Vou dar um exemplo. Eu sei fazer muitas coisas de pedreiro, porque o meu pai era pedreiro, 2 irmãos meus são pedreiros, então eu trabalhei com eles, eu ajudei eles, aí consequentemente eu aprendi. Na minha casa, quando eu estou conseguindo priorizar um tempo para aquilo, você já sabe que eu não vou dizer quando eu tenho tempo, porque todo mundo tem tempo, quem me acompanha sabe que eu falo desse jeito, né? Quando eu consigo priorizar um tempo para aquilo, e é algo que eu sei fazer, eu mesmo faço para mim. Quando eu não consigo priorizar um tempo para aquilo, ou quando é algo que eu não sei fazer, eu contrato o profissional e o profissional faz para mim. Vocês entenderam a comparação? Então é mais ou menos isso, tá? Vai ter momentos que você vai precisar do profissional, mas tem muita coisa que dá para você fazer com você. E é o que eu quero te dar aqui. Porque quando você não estiver precisando de mim, você não vem para o atendimento. E quando você estiver precisando de mim, você vem para o atendimento, tá? A aula anterior é para te ensinar a fazer com que o dinheiro nunca falte. Então, toda vez você vai ter dinheiro para pagar a terapia, para pagar o que você quiser. E claro, juntando com esta aula daqui de criação da realidade, aí que você vai ter de tudo mesmo, inclusive o dinheiro, tá? Mas não venha pensando que eu vou estar aqui ensinando a fazer milagre para estar realizando todo tipo de desejo, porque desejo está fora de cogitação aqui. Quando eu falo em criar a realidade, eu estou falando de necessidades da alma, necessidades do ser.
Se por acaso o desejo do ego ele for igual, ele for semelhante a uma necessidade da alma, aí o desejo do ego vai ser atendido. Porque, na verdade, o que está sendo atendido é a necessidade da alma. Mas se o ego deseja a mesma coisa, ele vai receber o desejo dele. Mas se ele desejar diferente, aí a situação complica para o lado do ego, né? Para o lado do ego. Por isso que o Osho fala que um desejo é uma necessidade que enlouqueceu. Eu vou querer de vocês o esforço. Lá nos grupos eu peço muito que você escreva e que você fale, que você poste fotos do seu caderno, que você mostre que você está fazendo fluir aquela aula, aquela energia que eu te entreguei. Então, caminhos eu sempre dou, ensinamentos eu sempre dou. Energia de amor, tá? De alegria, eu sempre dou. Cabe você pegar tudo isso e manipular isso na sua vida para poder ter os seus resultados. Os seus resultados. Maravilha? Então, muito bem. Já falei sobre momentos de precisar do terapeuta e momentos onde é você que vai dar conta daquilo. Então, sempre vai ter as duas ocasiões. As ocasiões onde você vai resolver e as ocasiões onde você vai precisar de um profissional. Porque um dentista, ele precisa de outro. Eu estou mudando a minha posição aqui. Um dentista, ele não está imune a ter uma cárie. Um médico, ele não está imune a ter uma enfermidade, uma doença. Ele vai procurar outro clínico, outro médico para diagnosticar ele, né? Então, mesmo que você aprenda muita coisa, que você esteja aí 1 trilhão de cursos de autoconhecimento e de terapia e tudo mais, sempre chega o momento de você precisar de profissional. Como eu preciso, eu contrato profissionais também, tá? Agora vamos falar sobre as crenças. Gente, não tem como você descobrir o seu mindset, o seu sistema de crenças, sem a autoobservação, sem o autoconhecimento, né? Olha o Beto dizendo aqui, o dentista não trata do seu próprio dente, exatamente, né? Mas ele pode ter todos os cuidados do mundo com os dentes dele. E se por acaso, mesmo ele tendo cuidados e fazendo a parte dele, aparecer uma cárie, ele vai no consultório de outro dentista para fazer lá o procedimento. Lindo? Então, gente, para você ter acesso ao seu mindset, ao seu sistema de crença, você precisa olhar para você. Você precisa se interessar pelo que você pensa, pelo que você crê. E você faz muito isso quando se manifestam situações na sua vida que te colocam em reflexão, que te colocam em decepção, que te colocam em dúvida, que te colocam em medo, que te colocam contra a parede. Estas ocasiões, elas são muito propícias para você se auto-observar. Para você observar as suas emoções, os seus medos, as suas mais sinceras crenças, o que está dentro de você, o que você anda pensando, tá? Se você precisa comprar uma coisa, vai, qualquer valor, R$100. Por acaso você pensa que por comprar essa coisa você vai ter R$100 a menos? Então isso é uma crença limitante. Não. Você não terá os R$100 a menos. Porque aqueles R$100, ele será substituído pelo universo para que você sempre tenha. Tá? Quando você tiver essa crença, todo o dinheiro que eu utilizo volta para mim, ou melhor ainda, todo o dinheiro que eu uso volta para mim em dobro, aí pode ter certeza que é uma crença maravilhosa, tá? Que faz bem para a sua vida, na questão financeira, na questão da prosperidade. Isso pode ser para o corpo, para a saúde, para os relacionamentos, para muita coisa, ok? Claro, se você se ama, se você tem um amor por você, um afeto por você, um cuidado por você,
e você se sente merecedor de receber tudo isso, você está aberto para receber tudo isso, você vai atrair pessoas que tenham esse amor e esse afeto por você também, e seus relacionamentos serão maravilhosos. Mas se você não cuida de você, se você se deixa para lá, se você se abandona e se você considera normal as pessoas te tratarem com desdém, isto é uma crença limitante que está atrapalhando a sua vida e criando uma realidade ruim, de dor e sofrimento. Mas aí são esses momentos que eu citei aqui, de frustração, de fracasso, de dúvida, de medo, de preocupação, de estar contra a parede, de indecisão, que são muito propícios para você se auto-observar. Mas eu vou dar uma dica. Não espere acontecer esses momentos complicados e difíceis para se auto-observar. Aproveita para se auto-observar quando você acordar pela manhã. Quando você estiver ali parada fazendo a refeição, antes de você dormir. Quando você estiver desocupado sem fazer alguma obrigação, para um pouquinho. Faz o exercício de meditação, vai para o autoconhecimento, observa você, para que você possa aos poucos ir descobrindo como é que é o seu mindset, no que é que você acredita, tá? Muito bem. Pratica, 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 treina, treina, treina. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar as crenças ruins. Vai encontrar as crenças limitantes, tá? Eu tenho dito que quando a crença está muito enraizada, e você mede isso pelo tanto que você sente, se o sentir é muito profundo, a crença está muito enraizada, aí você precisa de um profissional que aplique uma técnica em você. Mas se o sentimento não é tão profundo assim, se aquela emoção não é tão profunda, se é uma crença que dá para perceber que ela é superficial, você mesma pode resolver, tá? E o que é que eu quero que você faça com as suas crenças limitantes, ruins, negativas, que você pode encontrar na autoanálise, na autoobservação. Você simplesmente vai confrontar a crença. Anota no seu caderno, eu vou pegar ele aqui quantas vezes vocês quiserem. Anota no seu caderno, do co-criador, no seu caderno de estudos. A crença limitante precisa ser confrontada. Mas não é para você brigar com a crença, não é para você ser contra ela. É para você confrontar no sentido de você questionar. No sentido de você dizer, mas por que eu estou acreditando assim? Mas por que isso precisa ser assim, que isso tem que ser assim? Será que isso não pode ser diferente? Ah, eu quero que seja diferente. Eu quero que seja diferente e acontece que eu não vou aceitar essa crença não. Eu não vou aceitar pensar assim, eu não vou aceitar me sentir assim não. Eu vou fazer uma afirmação que ela tem a ver com a realidade que eu quero para a minha vida. Como esse exemplo que eu dei aqui. Em vez de você vai comprar uma coisa com R$100 e pensar, vai me faltar R$100, eu terei R$100 a menos, você vai pensar, você vai colocar para a sua realidade, todo o dinheiro que eu utilizo, que eu invisto, não fala gasto, tá? Evita a palavra gasto. Todo o dinheiro que eu uso volta para mim multiplicado. Eu vou usar esses R$100 aqui e ele vai voltar para mim multiplicado. Eu acredito nisso e eu me sinto bem com isso. Escreve no seu caderno esses códigos, esses comandos. Eu acredito nisso, eu me sinto bem com isso. Faz uma respiração, ó.
Uma vez só? Não, meu bem. Treina. Insiste. Persiste fazendo isso, que a realidade vai mudar. As crenças que vêm dos pais, com certeza elas estão enraizadas porque ela está aí desde a sua infância. Desde a sua infância. Então, se você tiver muita dificuldade para confrontar ela, dizer que você não aceitar ela, questionar ela e fazer uma afirmação que seja condizente com a realidade que você quer, tá? Não tiver dando certo, não tiver dando conta, vem para o profissional, porque o profissional vai aplicar a técnica, tá? Então a gente entra na sessão focado em Theta Healing. A gente não utiliza de tanto tempo assim para conversar, porque senão passa mais de 1 hora e eu não consigo aplicar a técnica. Mas para muita gente que vem, tá? E às vezes o que a pessoa precisa é psicoterapia, porque ela tem que falar muito. Mas no Theta Healing você não fala muito. Você fala o que você quer mudar. Aí eu vou cavar o seu subconsciente, você vai me ajudando, eu vou fazendo as perguntas e tudo mais. E a gente acha as crenças, traz para a superfície e reprograma todas elas. Muito bem. Aí, gente, eu ensinei aqui a você fazer isso com uma crença, tá? Mas é preciso que você trabalhe todo o seu mindset referente à sua realidade. Ou seja, você pode, em vez de uma vez para uma coisa, fazer para várias coisas e fazer várias vezes. Você pode ter uma anotação completa no seu caderno. Olha aí o bonitão. Pode ter uma anotação completa no seu caderno. Deixa eu ver se aparece aqui. Sobre como você quer a sua realidade. Tá? Mas é muito importante que você tome cuidado com os desejos do ego. Que você olhe para as mais sinceras necessidades da alma, do espírito. E você faz isso se aquietando um pouco antes, meditando, silenciando, perguntando ao Criador, perguntando ao seu eu superior, indo lá para o fundão, ficando em silêncio. O que é para mim? O que é para minha vida? Do que eu realmente preciso? O que realmente vai atender as minhas necessidades? O que vai me deixar satisfeito? O que vai me realizar? Faz essas perguntas com uma doçura para com a sua alma, tá? Solta elas, não fica cobrando as respostas e deixa fluir. Aí você vai escolher uma nova realidade e para cada coisinha que você quer passar a acreditar, porque lembra, a crença tem eletromagnetismo que vai e volta, você vai desenvolver as suas afirmações que sejam condizentes, tá? Com esta realidade que você quer viver, que você quer transformar para melhor. Ok, gente? Eu sei que você consegue. Eu sei que é possível. Porém, eu preciso te dizer, dá trabalho. Dá trabalho. Mas eu acredito que o trabalho muito maior, a dificuldade muito maior, seja viver uma realidade que você não gosta. Uma realidade que você não gosta. Então, o poder está aí. Você pode usar, tá bom? E repita isso até que se internalize em você e você se perceba acreditando de forma diferente. Você se perceba pensando de forma diferente. Você se perceba sentindo de forma diferente. Aí você vai começar a ver que o que está sendo atraído para a sua vida estão começando a ser coisas diferentes também. Uma coisa melhor aqui, outra coisa melhor ali, e vai melhorando mais dependendo de você, porque o poder é seu. Aprendi com um grande mentor espiritual que você está sempre colhendo e plantando, plantando e colhendo.
Quando você não está colhendo, você está plantando. Quando você não está plantando, você está colhendo. Então, claro, tem muita coisa que eu vou ter que dizer desse modo que o ego julga a dualidade. Tem muita coisa ruim que você plantou. E você ainda vai ter que colher, minha filha, meu bem. Mas quando colher, não acha ruim, não. Quando colher, aprende a lição. Quando colher, pergunta o que é que eu tenho a aprender com isso. Sabe por quê? Para a sua frequência não baixar. Para você não ficar maquinando coisas ruins na sua cabeça e não sentir-se mal, ok? Ah, está acontecendo isso aqui, eu plantei alguma coisa ruim em algum momento da minha vida e agora eu estou colhendo, mas está tudo bem, eu estou aprendendo a lição e enquanto eu aprendo essa lição eu vou plantar coisa boa. Vou plantar coisa boa porque vai chegar a hora da colheita das coisas boas também. Tá bom, pessoal? Então, recapitulando, a criação da realidade é através do seu mindset, que é o seu sistema de crenças. Aqui eu te expliquei como você encontra crenças, momentos em que você mesma dá conta e momentos que você precisa do terapeuta, ok? Tá? E que você precisa confrontar a sua crença, questionar a sua crença, e você encontra essas crenças, nos momentos de autoobservação, de autoconhecimento, de relaxamento, de olhar para você e principalmente em situações difíceis de se lidar que te colocam ali contra a parede. Aí é que é uma ocasião muito propícia para você pensar sobre si mesmo, para você observar a si mesma, mas não precisa esperar isso. Pode fazer quando acordar, quando estiver livre, quando estiver fazendo uma refeição, um pouco antes de dormir. O importante é que você se conheça. Que você dedique tempo para conhecer esse mindset. E faça todos os exercícios que eu expliquei aqui para mudar esse mindset. Tá? No mais, gente, no mais, tenha paciência com você. Tenha tolerância com o seu processo. Saiba esperar, não queira da noite para o dia, porque atrapalha. Tem uma frase do Arley Cravo que uma das minhas clientes, ela fica louca quando eu repito, né? Mas é no bom sentido, ela dá muita gargalhada. Que o Arley Cravo diz assim, toda vez que você pergunta para o universo, quando é que chega? Ele responde assim para você, agora vai demorar mais só porque você perguntou. Então pergunta quando é que chega, vai demorar mais só porque você perguntou. Porque na verdade é para você soltar. Planta e solta. Quando der para regar a sua plantação, rega com mais afirmações positivas, com mais pensamentos positivos, com mais sentimentos positivos. Pode usar alguns segredinhos, algumas arminhas secretas que deixem você vibrando alto, a música, a dança, o bem-fazer de coisas que você adora, para você sentir-se bem e anexar esse sentimento com os bons pensamentos sobre essa nova realidade que você está criando. Tá bom, gente? Esta aula aqui tem muitas dicas, tem muitos códigos. Se você se conecta comigo, venha até mim pelo link da minha bio, entre nos meus grupos VIPs, faça as suas sessões comigo, assista a aula anterior a essa sobre o terceiro degrau, que é a frequência do valor, para você aprender uma forma de que o dinheiro nunca falte na sua vida. Aí você vai poder agendar as sessões, vai poder ir no salão, vai poder fazer suas compras, trocar seus móveis, tudo dentro da sua necessidade do espírito. Se for condizente com seus desejos do ego, vai acontecer. Se não for, sinto muito para o ego, ele vai ter que ter paciência, tá? Ele vai ter que soltar também, ele vai ter que confiar em Deus, mas tudo que é necessidade da sua alma vai ser atendido. E depende de você. Não fique esperando, não. Não tem passe de mágica. É trabalho, meu bem.
em si, tá? É trabalho em si. E é trabalho duro. Por que é trabalho duro? Porque vai saber há quantos anos, há quantas décadas você acumulou aí um container de detritos, de crenças ruins, de coisas que são as criadoras desse mindset terrível que manifesta essa realidade que você não quer mais. Agora você vai demolir uma casa todinha para reconstruir do zero outra casa para você, que é o seu mindset, o seu sistema de crenças, para ter um novo eletromagnetismo e devagarinho começar a mudar o que está sendo atraído para assim mudar a sua realidade. Leva tempo. Leva tempo. E deixa levar. Deixa levar. Porque o tempo vai passar de todo jeito. Você trabalhando para melhorar a sua realidade ou não. Se você passou 5 anos trabalhando para melhorar a sua realidade, daqui a 5 anos sua realidade vai ser outra. Mas se você passou esses 5 anos na procrastinação, protelando, deixando para depois, empurrando com a barriga, daqui a 5 anos sua realidade vai estar pior. O que é que você escolhe? O poder é seu. Faça as melhores escolhas. Ok, gente? Fiz o meu papel, cumpri mais um pedacinho aqui da minha missão. Em breve tem mais aula. Venha para os meus grupos, se aproxime mais de mim, receba toda a minha luz, minhas bênçãos, meu amor, meu carinho e os meus votos de felicidade e realização. Vou meditar mais um pouquinho aqui com esse mantra de Ganesha maravilhoso e até o próximo encontro. Beijão para vocês. Um somos nós.